Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela da turma de hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, ainda vivemos na época de pandemia e de isolamento social, mas como eu sempre falo, temos um pouco de calma, está quase lá, o gráfico já começou a decair, né? Isso é um ótimo sinal, e o último decreto que tinha sido estabelecido pela governadora para o comércio já foi quebrado, então assim, o comércio já está voltando aos poucos, e a tendência é que nossos conteúdos presenciais voltem também. A governadora mencionou algo em relação à educação para que o próximo dia 14 de agosto, a gente já consiga fazer algo referente a conteúdos presenciais. Por enquanto, iremos alternar em conteúdos online gravados ou conteúdos online ao vivo. Então essa necessidade aí vai alternar de turma para turma, né? Mas eu vou estar fazendo isso de acordo. Se a aula for muito teórica, eu prefiro fazer o conteúdo online gravado, né? Se a aula for prática, eu vou preferir e dar preferência à turma que terá o conteúdo online ao vivo. Então essa vai ser a alternância aí que a gente do Sebrae está tomando as devidas providências. Então a gente está tentando fazer o melhor para vocês, que na medida do possível a gente vai vencer tudo isso, tranquilo? Então assim, vamos lá, vamos se motivar, porque a gente sempre tem tempo para alguma coisa, para se live, essas coisas, então temos tempo para nos capacitarmos também. Então, aperta o cinto aí e vamos para o conteúdo online de hoje. No conteúdo online de hoje, certo, a gente vai falar um pouco sobre gabinetes e monitores e o sistema de resfriamento também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é sempre falar, professor, já está chato de tanto que o senhor me fez essa observação. Pessoal, atenção, leiam o material antes de visualizarem esse conteúdo. Por quê? Porque vai refrescar a mente de vocês, pessoal. Tentem, quem não tentou ainda, tentem essa estratégia. Vai melhorar muito o aprendizado de vocês, pessoal. Vai melhorar a absorção, vai melhorar o entendimento, vai melhorar tudo. Outra coisa, anotem, pessoal. Separem um caderno para anotar. Se vocês anotarem, vocês já estão fazendo uma revisão ali ao anotar. Então vai estimulando o cérebro de vocês, tranquilo? Então assim, quem quiser ver o material, né, eu recomendo ver. Então segue lá as páginas de 82 a 86, tranquilo? Então anota aí essa dica, que é a primeira dica de hoje. Tá, no conteúdo online anterior, né, falamos sobre as placas de expansão, né? Placas de expansão nada mais é, né, que um resuminho, né, que eu vou dar para vocês aí, nada mais é que um tipo de hardware que serve para expandir um recurso que não veio por padrão no computador ou que já existe, mas precisa ser melhorado. Exemplos de placa de expansão, professor: a placa de vídeo, a placa de áudio, a placa de rede Wi-Fi, até mesmo uma placa USB. Então assim, esses são alguns exemplos que eu dei no conteúdo online anterior sobre placa de expansão, certo? Falamos também do armazenamento, falamos do DVD, falamos do HD e falamos do SSD. Falamos que o HD e o CD, né? O CD era usado para gravações de áudio, né? Mais para áudios, músicas, e o DVD para vídeos, né? Seja shows, né? De bandas, seja consoles que usavam gráficos de jogos mais pesados. Então assim, precisou de uma mídia que reestruturasse e aumentasse o armazenamento daquilo, né? Então assim, um CD que tinha 700 megabytes foi para 4.7 GB, né? E avançou depois para 8 GB. Então assim, à medida que foi surgindo demandas de mais armazenamento, foram surgindo novas mídias de armazenamento. Então foi o caso do CD, do DVD para os consoles e para a parte de música, né, de áudio. Os HDs, né, vieram com o advento do computador. Então quando surgiu o computador, já surgiu uma espécie de armazenador de coisas, né? Então foi inventado o HD, né? E esse HD, depois de um tempo, foi aprimorado, porque notou-se que o processador evoluiu, memória RAM evoluiu, mas o HD não estava evoluindo, e isso estava sendo um novo gargalo do computador, ou seja, a velocidade do computador estava sendo limitada ao HD. Então desenvolveu-se uma tecnologia chamada SSD que melhorou bastante, né, a velocidade e o desempenho do computador. Falamos no conteúdo online anterior os itens que tinham e os itens que foram modificados em relação ao HD e ao SSD. Então, assim,
Quem tiver alguma dúvida pode me procurar ainda lá que a gente tira e esclarece qualquer dúvida que ficou remanescente do conteúdo online anterior e até mesmo do conteúdo online de hoje. Então, pessoal, os temas de hoje, nós falaremos sobre gabinetes, sistemas de resfriamento e os tipos de monitores, o CRT, o mais conhecido tubão, tubão da massa, o LCD e o LED. Então, se liga aí, anota, tudo isso aí, separa já um caderninho, separa o material de vocês e vamos lá para o conteúdo de hoje. Bom, pessoal, sempre é importante, a nossa perguntinha, norteadora, que vai refletir um pouco e lá na frente a gente sempre vai responder, de acordo com o que foi dado dentro do conteúdo online, Então, assim, é sempre importante. Eu não sei se vocês já ouviram, mas quem já é da área e que está se capacitando, ou até mesmo quem está começando na área por curiosidade e não tinha feito um curso, já ouviu falar nessa expressão, Você já ouviu alguém chamar gabinete de CPU e gabinete de CPU? São a mesma coisa? Então, assim, a gente vai desmistificar algumas coisas hoje, certo? O que é gabinete, o que é CPU, e para vocês saberem a diferença entre uma coisa e outra. Bom, pessoal, o que são gabinetes, A primeira coisa, antes da gente saber os tipos de gabinetes, a gente é importante saber o que danado é um gabinete. Gabinete nada mais é que um envoltório metálico, que vai proteger, que vai ser a espécie de carcaça, carapaça dos hardwares do computador, certo? Placa-mãe, processador, memória RAM, ou seja, ele vai dar o suporte para que essas peças sejam encaixadas lá e ele proteja essas peças, tranquilo? Então ele vai ser a carcaça, vai ser uma espécie de base, um alicerce para o seu computador ser montado, tranquilo? Então basicamente é isso aí que é o gabinete. Então anotem a definição de gabinete, pessoal, que é muito importante. Então quem não anotou, anota já aí. Quais são os tipos de gabinete, professor? Existem dois tipos de gabinete, o Mid-Tower ou ATX e o Full Tower. Professor, qual é a diferença entre eles? Tá. O Mid-Tower ou ATX é aquele gabinete que não tem todas as baias do topo do gabinete até a base. As baias são esses dispositivos aqui, pessoal, são essa parte aqui, esse envoltório metálico. Veja que esse envoltório metálico só chega até a metade, ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4 baias, ou seja, é possível encaixar aí 2 HDs e um leitor de DVD ou 4 leitores de DVD e assim sucessivamente. Então, basicamente, é isso que são as baias, a quantidade de espaço de slot que você tem como encaixar aí HDs, leitores de DVDs e CDs, tranquilo? O Full Tower, não sei se vocês estão notando aí, mas é espécie de gabinete que você vai ter do topo do gabinete até a base espaçamento de baias para armazenar HDs, para colocar leitores de DVDs, e ele também tem um maior espaçamento. Note que aqui o espaço é bem maior que o gabinete Mid-Tower. Professor, quais são os perfis de usuários que usam esse tipo de gabinete? Tá. O gabinete Mid-Tower são usuários como nós, usuários comuns, certo? Que usam o computador só para atividade de trabalho, atividade de escola. Então, assim, é basicamente atividade de escritório, secretariado, RH e administração que vão usar esse tipo de gabinete. O gabinete Full Tower, ele vai ser usado mais para pessoas que têm perfil gráfico. Como assim? Que vai usar coisas gráficas. Exemplo, gamers, certo? Designers, engenheiros, porque ele vai colocar hardwares mais robustos, que precisam de mais espaço por ter maior robustez, Então vai precisar de um gabinete bem maior. Então vai ter que ter um cooler maior, vai ter que ter um HD maior, se for o caso, para armazenamento, uma quantidade maior de HDs só para armazenar as coisas, uma placa de vídeo maior, uma placa-mãe maior, então vai ter umas coisas maiores aí, que por isso que o Full Tower vai exigir maior espaço, maior quantidade de BIOS, porque a demanda é diferente de um usuário comum para um usuário específico. Tá, gabinetes, Vamos fazer uma visão
geral aí dos itens que tem no gabinete. Existe o botão Power On, o Reset e o LED HD. Pessoal, o botão Power On é o botão que ele vai ligar o computador, certo? Ou desligar de forma brusca. Por exemplo, liguei o computador, ligo em qual botão? Power On, que é exatamente esse botão aqui, certo? Esse primeiro botãozinho aqui. Esse primeiro botão, ele também tem a função de, se o computador travar, eu apertar e segurar, certo? Por alguns segundos, ele também vai fazer um desligamento forçado do computador. Então, o Power On serve para ligar e também serve para desligar por meio de força bruta, né, o computador. O botão Reset, né, é justamente o botão para você fazer uma reinicialização do sistema de forma manual. Como assim? Quando vocês usam um sistema operacional, vocês têm como ligar e desligar via software o computador, né? Mas quando ele trava, você tem como desligar via Power On o computador, né, por força bruta, ou reiniciá-lo também. É importante vocês não ficar só apertando o Power On. Existe um botão Reset que vai dar um comando para o sistema reiniciar. Então, aperta o botão Reset, ele vai reiniciar de forma mecânica, né? Você vai dar um comando mecânico para ele executar a tarefa. Então, é basicamente isso. O LED HD, pessoal, esse LED HD é uma das partes do gabinete mais subestimadas e úteis. Ele é uma coisa tão simples, mas dá para saber muita coisa com ele já. Esse LED ele pode estar piscando, certo? Ou aceso sem piscar. Qual é a diferença, professor, entre uma funcionalidade e outra? Quando ele está piscando, isso é muito bom, é porque ele está lendo algum dado ou escrevendo algum dado. Se ele ficar só aceso, isso é péssimo, porque se vocês abrirem o gerenciador de tarefas e verem a quantidade de como está o desempenho do seu HD, você vai ver que ele está sendo consumido 100% do processamento dele ali. Então, ele vai ficar topado, como a gente chama, né? Quando está usando 100% do recurso, ele vai estar topado. Então, assim, ele vai estar começando a fazer algumas atividades com maior lentidão. Leitura e escrita no HD, por exemplo, vai estar mais lento. Então, você, se vê essa luzinha acesa, provavelmente seu computador vai ficar lento. Então, vocês já sabem que é algum problema no HD, uma coisa de consumo que está fazendo com que ele fique 100% usado. Então, isso é muito importante vocês notarem essa luz aí, pessoal. Então, fiquem atentos na casa de vocês, né? Ah, eu tô com o computador aqui, mas está muito lento. Qual é o primeiro procedimento que vocês olham? Olha o LED. Se o LED estiver aceso, vocês já vão fazendo o próximo procedimento em cima já do HD, tranquilo? Então, esse é o primeiro passo que eu digo para vocês fazerem em casa e notarem em casa antes de começar qualquer manutenção, antes de começar o quebra-quebra, abre, fecha, instala o programa, no baixa aqui, né, aquele site super confiável. Então, assim, fiquem bem atentos aos sinais. Esse é um primeiro sinal que eu indico na manutenção do computador. Tá. Sistema de resfriamento. Pessoal, o que é o sistema de resfriamento? O sistema de resfriamento nada mais é que um sistema, né, um hardware, que vai servir para refrigerar o computador. Se não tiver esse sistema, o que vai acontecer? O computador vai esquentar e você pode perder o hardware. Funciona por um bom tempo, porque, claro, né, o computador foi projetado com um mecanismo de segurança que, se algum sistema não esteja de acordo, ele corta. Um deles é o sistema de resfriamento. Se eu tirar o cooler, que é um sistema de resfriamento do computador, e tentar ligá-lo, ele vai ligar, mas depois de um tempo ele vai desligar, né, porque o computador tem medidas de segurança também. Então, ele notou o aumento de temperatura, desliga e pronto, acabou. Aí você vai conseguir, pelo menos, ligar o seu computador. Mas não é recomendável, tá, pessoal? Tá, sistemas de resfriamento e quais são os tipos de resfriamento, certo? Existem 3 tipos de resfriamento que eu vou falar aí para você, que são os mais importantes, né? Que é o Cooler AA, ou Air Cooler, né? O Heat Pipe e o Cooler a água, certo, pessoal? Então, assim, o resfriamento a água. Então, é bem interessante esses 3 sistemas que são os mais usados na prática, né, por usuários como nós. O primeiro resfriamento é o resfriamento mais comum, né? É o Cooler AA, certo? Esse cooler, ele vai ter esse ventilador aqui, vai ter as serpentinas, que é essa parte prata, e vai ter essa parte de cor de cobre, né? Essa parte, ela é muito importante, porque é ela que vai ter uma pasta aqui que vai conectar ao processador. Para que serve essa região aqui? Ela vai, por meio de condução,
conduzir o calor que vem do processador para essa peça e esse ventilador vai refrigerar essa peça. Então assim, a combinação de calor, a troca de calor entre o processador e essa peça, quando uma é refrigerada, vai manter o equilíbrio térmico. E mantendo o equilíbrio térmico entre essa peça e o processador, ele vai conseguir com que o processador fique refrigerado ou numa temperatura adequada por meio de condução. Sendo assim, essa pasta térmica que fica aqui é muito importante para que não seja feito nenhuma passagem de ar aqui e o contato esteja bem encaixado. Então assim, o cooler a ar funciona não só o cooler em si, mas funciona com a combinação de serpentinas, né? E funciona também com a combinação dessa pasta térmica, porque sem ela o cooler não funcionaria tão efetivamente. Tem o heat pipe, né? Que a grande diferença dele, né, é que ele vai ter essa serpentina aqui, certo? Conectado e recebendo, ao invés de ser aquele cobre, né, aquele quadradinho de cobre, uma espécie de cobre, vai ter serpentinas que vão conectar ali, certo? Dentro dessas serpentinas, ela vai ter um fluido refrigerante. Professor, o que é um fluido refrigerante? É esse fluido que a gente bebe, né? Coca-Cola, Guaraná Antártida. Não é esse refrigerante, pessoal, que a gente bebe. Fluido refrigerante é um fluido que vai refrigerar, então por isso que é refrigerante. Então quando a gente dá aquele guti-guti no calor, na Coca-Cola, na Guaraná Antártida, então a gente fica o quê? Refrescado. Então por isso que é chamado de fluido refrigerante. Vai ajudar a refrescar o processador. Então ele vai passar todos esses fluidos aí, certo? Nessa parte, nessa região que está essa serpentina, vai conectar também junto com a pasta térmica e tal, conectar naquele processador e vai ajudar a refrigerar também. Claro que vai ter a parte de ar, né? Vai ser a combinação de fluido refrigerante com a parte do ventilador aqui, ar. Então isso aí vai também, por meio de condução, ajudar na troca de calor do processador e da serpentina, que vai auxiliar a refrigeração do processador. O cooler a água vai ter um mecanismo bem parecido, sendo que ao invés de ter a condução, né, ele vai pegar a água e jogar para uma peça chamada, né, radiador, e esse radiador você vai conseguir mandar o vento frio para a peça. Professor, como assim? Para ficar bem fácil de entender. Pessoal, peguem uma água gelada ou peguem alguma coisa, certo? Um gelo. Pega aquelas caçambinhas de gelo que a gente toma em casa. Assim, a gente coloca na frente do ventilador. Notem o que vai acontecer. O vento que vai ser jogado pelo ventilador, certo? Vai ser um vento frio. Ou você bota atrás ou bota na frente. Vai ser um vento frio. Ele vai puxar um vento frio ali, certo? E ao puxar e jogar o vento frio é justamente o que o cooler a água vai fazer. Ah, professor, mas eu pensei que ele jogava água em cima da peça. Não, pessoal, ele vai jogar água ali naquela região do cooler, né? E esse cooler que vai pegar essa água fria e vai jogar por meio do vento, do ventilador, para as peças. Isso vai ajudar o que? A refrigerar a peça e manter o equilíbrio da peça, o equilíbrio térmico da peça. Tá, o que são monitores? Pessoal, monitores são dispositivos de saída, certo? O que quer dizer dispositivo de saída? Todo e qualquer dispositivo que vai retirar algo do computador é um dispositivo de saída. Exemplo, monitor é um dispositivo de saída? Sim, porque ele vai estar mostrando o software do computador para a gente conseguir visualizar. Impressora é um dispositivo de saída? Sim, o dispositivo de saída é a impressora, porque quando a gente aperta Ctrl Play para imprimir um documento, ela vai o quê? Cuspir um papel e a gente vai ficar com aquilo na mão. Então é um dispositivo de saída também. O dispositivo de entrada vai ser aquele que a gente vai colocar alguma entrada no computador e ele vai executar algum comando. Exemplo, o scanner, né? Quando a gente vai escanear aquilo, a gente fica com o dado no computador. O teclado também, o teclado é um dispositivo de entrada, porque quando a gente digitar, a gente está inserindo dados no computador. Então é basicamente isso. Os monitores são o quê? Dispositivos de saída, então anotem isso aí também, pessoal. São dispositivos de saída. Saídas de vídeo, né? Que ele vai mandar o vídeo do computador, a parte visual, para a gente conseguir visualizar o que está sendo feito pelo computador. Tá, quais são os tipos de monitores? Tem o CRT, né, que é o popularmente conhecido como tubão, não é mais usado na prática, mas também temos o LCD e o de LED.
Vamos fazer uma espécie de raio-x aqui, pessoal, rapidinho, só para vocês terem noção do que mudou e do que era cada coisa. Assim, aqui são as principais características, né, são as características básicas para vocês terem noção do que, como era o monitor e como ficou o monitor. A primeira coisa que mudou foi o consumo, né? Baixou de 75 watts no monitor tubão para 35 watts no LCD e 25 watts no LED. A grande mudança também, além do consumo de energia, foi o peso, né? De 14,5 kg para 2,96 kg. As dimensões, né? Ele era mais alto, né? Assim, a estatura dele era mais vertical, era quadrado, mas virou um retângulo, né? Ele achatou um pouco mais. Então, se vocês verem aí, altura, largura e profundidade, a altura foi o item que sofreu a maior, assim, a mais drástica, né? Mudança, porque a gente começou a ver a percepção um pouco diferente, né? Algumas pessoas tiveram dificuldade porque notaram que as pessoas estavam mais achatadas, não estavam normais, bem dimensionadas. Então, meu pai sentiu um pouco de dificuldade para usar o monitor, esses LCDs e LEDs depois do tempo. E outra coisa, né, a profundidade, né, que ele veja de 426, ele tinha um tubo mesmo de imagem, foi de 426 para 128 milímetros. A vida útil do monitor também aumentou, de 20 mil horas para 50 mil horas. A resolução máxima aumentou também, ela só chegava no monitor de tubo em 1024 por 768, né, de resolução, mas nos monitores de LCD e LED ela consegue chegar numa resolução Full HD. O ângulo de visão, o monitor tubão nesse item aí ganha disparado. Por mais que você olhasse para um lado, olhasse para o outro, olhasse de cima e de baixo, ele não perdia ângulo de visão, coisa que tem algumas limitações aí no monitor de LED e LCD, que a tela simplesmente fica preta, né, quando você olha de um determinado lugar. Mas no tubão não, você nunca, por mais que você olhasse de um canto ou outro, você não perderia a tela não ficava preta, dependendo do ângulo. Então tentem fazer aí os testes em casa, né, você fica olhando para o lado e falando, "Ixi, professor, ficou mesmo preta a tela, é interessante." Quantidade de cores, mantive praticamente a mesma taxa de atualização. O tubão ganha nisso aí, 75 Hz, era o modelo básico que já tinha. Tem o básico do LCD e do LED é 60 Hz e o tubão era 75 Hz. Mas tem motores de LED e LCD acima de 60 Hz, tem 75 Hz, tem 120, então assim, isso aí vai variar muito, né? Mas o básico é 60 Hz. Tempo de resposta, o tubão ganhava muito nisso aí, 0,86 milissegundos, enquanto que é 4 milissegundos para o LCD e LED. E a grande desvantagem do tubão era que ele só tinha o RGB, né, que é o nosso conector aí vermelho, red, green, blue, né, que era aquele conector também que a gente usava VGA. A conexão de vídeo, né, no LCD sofreu uma grande evolução, né, no LCD e no LED. Tinha RGB no LCD, mas no LED tinha RGB, HDMI e também tinha o DVI, tranquilo? Área visível, 16 polegadas para o monitor CRT, vulgo tubão, e 17 polegadas para o monitor de LED. Então, foi um comparativo dos modelos básicos de cada monitor. Tá, pessoal, vocês já ouviram alguém chamar gabinete de CPU? E elas são a mesma coisa? Pessoal, não são a mesma coisa. E sim, eu ouvi falar quase que minha vida toda. Então, o gabinete, como eu falei para vocês, é um envoltório metálico que vai dar suporte, vai dar base para encaixar as peças e proteger as peças, os hardware do computador. E CPU é a mesma coisa que processador. Então, processador e gabinete são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Então, não deixe ninguém falar perto de você que gabinete e CPU são sinônimos, são a mesma coisa, mas não são. Tá, pessoal, revisando o conteúdo online de hoje, né? Pessoal, falamos um pouco sobre os gabinetes, né? Falamos dos tipos de gabinete, que o gabinete é um envoltório metálico que protege as partes, né, do computador, os hardware do computador. Falamos de dois tipos, do mid-tower, que é usado para usuários comuns, como nós, né? E usuários mais específicos usam outro tipo, chamado full tower, né? Falei das quantidades de bias, que diferencia um e outro, e o espaçamento. Falei também do resfriamento, do sistema de resfriamento, falei dos três tipos de cooler, o cooler AA, o heat pipe e o cooler a água. Falei da diferença de cada um, então é importante que vocês anotem isso aí, certo? A dica é anotar os tipos
né, e anotar a definição de cada um. E falei do raio-x, né, fiz um raio-x dos motores CRT, vulgo tubão, ou com o LCD e o de LED. Então fizemos aí a diferença entre um, que mudou principalmente, foi o consumo de energia, peso e taxa de atualização e a altura e profundidade. Tranquilo? Então foi basicamente isso aí que a gente falou hoje. Bom, pessoal, hora do Mizu, né? Exercício de fixação. Pessoal, o CRA sempre vai estar enviando para vocês, certo? O conteúdo online junto com o exercício de fixação. Então fiquem atentos, pessoal. É importante que vocês respondam isso, porque tem algumas turmas que estão tendo dificuldades para manter o nosso prazo. Então o CRA sempre vai estar cobrando isso a vocês. Por quê? Porque isso conta como presença online, pessoal. Então, por favor, façam um esforço que quem tiver algum problema, alguma dúvida, pode nos procurar, sem problema nenhum. Tranquilo? Pessoal, no próximo conteúdo online falaremos um pouco sobre os procedimentos de montagem, né, e a limpeza do zinabre da memória RAM. Tranquilo? Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!